muito bom podermos estar juntos aqui. Irmãos, você não tem ideia da felicidade que nós estamos. Quando nós estávamos começando o culto, e aqui estava... Oi? Tá aqui. Quando nós começamos o culto, estávamos aqui, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, e eu me lembrava de quando a gente estava reunido lá em casa, alguns anos atrás, na varanda da minha casa, um lugar aberto, com alguns irmãos, a gente tinha umas 7 pessoas, iniciando aquilo que era um sonho no coração de Deus. E em frente à casa de Will, a mãe de Will sempre via a gente lá no domingo, improvisando uma gambiarra de luz para poder iluminar o lugar. Mas a gente não tinha recursos financeiros. Mas nós tínhamos algo maior do que qualquer recurso financeiro. Nós tínhamos uma palavra de Deus. Sabe a importância que nós temos que dar sobre uma palavra que Deus traz às nossas vidas? É muito mais importante do que quando você pensa em recursos. Porque quando nós pensamos em fazer qualquer coisa, o que é que vem à nossa mente? Eu posso ou não posso fazer, se eu tenho condições financeiras ou não tenho. Mas o mais interessante é que quando Deus chama alguém para fazer algo, Ele nunca falou sobre recursos financeiros. Geralmente as pessoas, quando eram chamadas por Deus, elas não colocavam diante de Deus uma dificuldade financeira. Vamos lembrar aqui de Moisés, quando Deus aparece para ele na sarça ardente. Moisés não disse que não tinha condição financeira. Qual foi a condição que ele disse que não tinha? Que ele não era um homem de boas palavras, ele não era bom de falar. Diz: Senhor, eu sou pesado em palavras. Alguns historiadores dizem que ele era gago, enfim. Ele disse que tinha dificuldade. E o Senhor disse que esta dificuldade não seria nada tão absurdo a ponto de Deus não poder usar Moisés. Todos os homens e mulheres de Deus que foram fazer alguma coisa, eles sempre brecaram por um medo dentro do seu coração. E muitas vezes esse medo não é só a questão da condição financeira, mas é geralmente a coragem para enfrentar as dificuldades para fazermos alguma coisa. Naquele tempo nós tínhamos uma palavra de Deus, e essa palavra vem norteando a nossa vida em tantas coisas, em tamanhas coisas. E cada desafio que a gente vai enfrentando, eu me lembro quando a gente estava procurando um prédio, e apareceu um prédio lá na Avenida 6. O prédio era muito grande. E eu fiquei, confesso a vocês que me deu um frio na barriga. É muito difícil me dar frio na barriga. Mas quando eu olhei, eu disse: meu Deus, a gente tem no máximo 30 pessoas. Eu não tenho cadeira, não tenho nada. E esse prédio aqui dá para umas 300 pessoas, Fábio. E eu olhei assim e disse: meu Deus do céu. E fiquei com receio assim. Mas o Senhor vem trazendo o entendimento para nós que não é sobre o tamanho da nossa dificuldade, mas sim o tamanho do Deus que habita em nós. Isso parece ser muito clichê, mas ele deixa de ser clichê quando ele se torna realidade em nós. Estão entendendo? Isso é a coisa mais importante da nossa vida, é quando o Evangelho se torna a mensagem. Quando encarnamos a mensagem, por exemplo, João Batista, ele encarnou a mensagem e ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então ele se torna aquilo que veio como palavra sobre a vida dele. E muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de enfrentar coisas ou de tomarmos posicionamento na nossa vida porque nós temos medo, nós temos receio. Mas hoje nós vamos entender que tudo que Deus propõe para a nossa vida, Ele está conosco. Meu amigo aqui, o pastor Geusadá, que um dia outros irmãos vão ouvi-lo, quando ele recebeu uma palavra de Deus de sair daqui de Natal e ir para Santa Catarina, queridos, foi uma coisa assim muito incrível tudo o que aconteceu. Para você ter ideia dos detalhes do Espírito Santo. Repita comigo: Deus é especialista e também é detalhista.
Lembra daquela greve dos caminhoneiros que houve alguns anos atrás, que parou o Brasil? Eles, nessa viagem, no meio do caminho, se encontraram com essa greve dos caminhoneiros. Só para você ter ideia do quanto Deus é especialista e detalhista, Deus deu um sonho a um irmão que sabia que ia chegar um rapaz lá com o pneu do carro furado, procurando para remendar na borracharia desse cara, e Deus disse: dê 2 pneus novos a ele. Quando ele chega lá e diz assim: eu vim aqui para ajeitar, ele disse: não, Deus me fez sonhar com você, e está aqui aquilo que Deus disse. Sabe, irmãos, é tão lindo quando nós vemos milagre na vida dos outros, e você às vezes pensa assim: eu queria um desse no meu. Os milagres de Deus se transformam em nossas vidas quando nós cremos numa coisa: que Deus existe. A fé, ela parte desse pressuposto: crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas muitas vezes a nossa fé está em nós mesmos e não no nosso Deus. Porque nós nos amparamos tanto na força do nosso braço, que quando somos colocados a não ter expectativa em nenhuma muleta que a gente possa se encostar, e somente crer que Deus pode fazer tudo, aí é onde a fé é extraída de nós. Aí é onde a fé, ela começa a ser puxada do nosso interior. É daí que você tem a plena certeza de que Deus está contigo. Só assim, muitas pessoas conseguem crer e conseguem se posicionar. Na nossa vida, às vezes, acontecem algumas coisas e essas demandas vêm para nos colocar em medo. Mas o nosso Deus é especialista e detalhista. Lembre disso. Ele é especialista em quê? Primeiro, ele é especialista em transformar as coisas que não são, mas como se já fossem transformadas. Ele pega um povo para sair do Egito, totalmente sem garantia nenhuma humana, só a garantia de que Deus estava com eles, e faz o povo atravessar o mar que estava à sua frente. Faz esse mesmo povo ser alimentado por um maná que caía do céu, faz esse mesmo povo a roupa crescer com eles. Por isso que Deus é especialista em milagres. Mas o maior milagre que Deus está fazendo hoje não são milagres no nosso corpo físico. O maior milagre que Deus está fazendo na vida das pessoas é crer que Deus existe diante de uma geração perversa, incrédula, imoral e distante da vontade de Deus. Ter pessoas aqui como jovens, crianças, adolescentes, as criancinhas adorando, vendo aqui a filha de Felipe e de Bruna, e ela está com a máscarazinha, você vê a afeição dela cantando. A Giovaninha aqui adorando ao Senhor. Crianças crendo que Deus existe. A gente no carro esses dias, e não me lembro que minha esposa falou, e foi brincando, a gente conversando, e disse: e Jesus se matou. Ela disse: não, Jesus não se matou. Ele morreu em nosso lugar. Isso é incrível. Criança declarando que Deus existe. Neste mundo perverso está dizendo: Deus não existe. Se coisas maus acontecem é porque Deus não existe. Não, pelo contrário. Se você está preservado no mundo mal, você crê em Deus, Deus existe. Se você crê que Ele existe, Ele está cuidando de você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo:
Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, acrescenta a Tua bênção sobre nós e abre, Pai, os olhos do nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o posicionamento desse juiz é uma coisa bem interessante do que esse juiz declara quando Jesus está trazendo essa parábola. Havia um homem que ele não respeitava ninguém. Nós temos hoje juízes que não respeitam ninguém, né? Parece que isso se repete, né? Estão acima de todos, acima de qualquer pessoa. E a mulher, ela ia até ele e dizia: julgue a minha causa diante do meu adversário. E ele diz, e ele mesmo, arrogante, fala: eu estou cansado dessa mulher me insistindo. Versículo 5: todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que fim venha molestar-me, ou seja, que ela continua insistindo tanto que venha me irritar. Ela vem insistir, toda semana vem aqui. Se este juiz iníquo, que não teme a Deus, ele considerou em ajudar aquela mulher, Jesus fala: quanto mais fará Deus por vocês. Quanto mais o que Deus pode fazer por nós. Mas a chave está quando Jesus diz, no versículo 8: digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando voltar o Filho do Homem, ele está dizendo, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus retornar em glória, ele encontrará fé na terra, ele encontrará pessoas que estão na posição correta, esperando o seu retorno. Porventura, quando Jesus voltar, ele encontrará a igreja crendo que Deus existe. Porque, irmãos, nós passamos agora por um vale da sombra da morte muito terrível. Estão aqui todas as pessoas usando máscara. Um lugar, sabe, até para cantar é difícil, né? A gente não escuta mais a voz dos irmãos, então a banda tem que fazer a música, porque senão não rola. Tem que ter muita gente para cada um cantando baixinho conseguir fazer alta voz. Mas sabe o que eu acho incrível de tudo isso? Que mesmo nesse vale da sombra da morte, nós não paramos de adorar o Senhor. Nós não paramos de crer que Deus existe. Pessoas não pararam de ser salvas. Pessoas não pararam de se encontrar com Deus. Lá em Campinas, o pastor Hildo, nosso pastor de jovens do Brasil, aqui da Ágape, ele fez uma coisa bem interessante. Tem uma carrocinha lá, eles chamam de carretinha, que tinha um paredão de som. Aqui o pessoal leva para a praia, para ficar descendo até o chão. Lá ele pegou aquela carretinha, colocou um painel de LED e foi para frente de alguns condomínios. E passava coisa de 15 minutos cantando canções e orando pelas pessoas. E muitas pessoas foram salvas por causa dessa atitude. Porque o evangelho foi ao encontro daqueles que estavam presos em suas casas. De maneira virtual, nós chegamos em muitos lugares. A igreja soube aproveitar. Está aqui nossa irmã Simone, da igreja. Me esqueci o nome, é Fonte de Vida, é isso. Pastora Aline, nossa amiga, que não pôde estar aqui. Mas Simone também, nossa amiga, está representando. Eu lembro que no auge, todo mundo fechado, estava lá a pastora Aline, 3 horas da tarde, fazendo clamor e orando junto com o povo. E quando oramos, muitas vezes nós queremos que as coisas mudem do dia para a noite. Campanha de oração, jejum, vamos orar para esse vírus parar. E parecia que ele não parava. Mais pessoas ficando doentes. Irmãos, entendam uma coisa. Aqueles que foram recolhidos no Senhor, eles estão em Deus agora descansando.
O importante para nós agora é continuar a pregação do Evangelho, para que muitas pessoas encontrem isso que vocês encontraram, que mesmo pessoas mundanas conseguem ter amor por outras, ou pensar assim, posso até ajudar mesmo dentro da minha arrogância, mas Deus é tão bom, tão misericordioso e tão maravilhoso, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes, e todos os dias Ele está com você. Nós precisamos levar mais pessoas a esse conhecimento de quem é Deus. Nós estamos preocupados com a economia? Estamos sim. Estamos preocupados com o avanço da ciência? Estamos sim. Mas, irmãos, a maior preocupação que deve estar no povo de Deus é que outras pessoas saibam que Deus existe. E não só que Ele existe, mas também que Ele é galardoador dos que o buscam. Nós não podemos viciar as pessoas em vir a Deus só porque Deus pode dar alguma coisa para elas. Mas nós também precisamos ensinar que quando ela vai para Deus, ela não sai de mãos vazias. E isto é uma verdade bíblica. Mesmo, querido, que você não saia daqui com o milagre que você almejava, o milagre que Deus queria fazer hoje em você, Ele já está fazendo. Nem que seja para te convencer a ser um pouco mais humilde, a respeitar mais, a ouvir mais. Um milagre Deus faz quando os santos se reúnem. Alguma coisa Deus faz. Deus nos pega por dentro e a sua palavra vai entrando e Ele vai dizendo, escuta filha, vai mais para cá, vai mais para lá. É tempo ainda de perdoar, é tempo de posicionar. Eu ensino aos irmãos que, eu briguei com minha esposa, eu briguei com minha família, hoje eu não vou para o culto. Não venha para o culto, porque aqui é um lugar dos santos adorar o Senhor e de ouvir a voz de Deus, em coletividade. Quando eu pecava, o diabo dizia, tu vai fazer o quê na igreja hoje? Vou me arrepender. E assim foi caminhando, meus irmãos. E assim foi caminhando. Até que a verdade ela começa a entrar mais forte dentro do nosso coração. Começa a criar raízes profundas. E quando o pecado bate na nossa porta, nós pensamos mais vezes. E uma coisa importante que nós precisamos pensar quando o pecado bate na nossa porta, e quando eu falo pecado, eu não falo somente questões sexuais. Porque quando nós pensamos em pecado, geralmente, a gente pensa prostituição. Mas a palavra também diz que pecado é glutonaria, fofoca, bebedice, inveja, mentira. Mas será que esse pecado eu cometo, esses tipos de pecados? Às vezes nós cometemos e não sabemos. Por isso que a palavra diz que pecar é errar o alvo, ou seja, você não erra este alvo porque quer, você erra porque você tropeçou. Mas quando você errar o alvo porque quer, chama-se iniquidade. É a coisa mais profunda do pecado quando está em nosso coração, de forma que não nos incomoda mais tal situação. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas nós precisamos conduzir as pessoas ao pleno conhecimento de Cristo. De que Deus ele socorre os necessitados. De que Deus visita com o seu poder para aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus visita com o seu poder aqueles que estão separados dessa glória por causa de qualquer coisa. Tem pessoas que nós oramos e elas não foram levadas pela Covid, mas tem outros que nós oramos e elas foram levadas. Significa que Deus não existe? Não. Significa que existe uma coisa chamada soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, é Deus quem manda. Mas sabe, queridos, cada coisa e etapa de situação que acontece em nossa vida, algo Deus começa a fazer dentro de nós. Cada pessoa que nós oramos e que o Senhor tanto livrou quanto levou, isso nos deixou pensativos. Diante dessa situação que nós estamos enfrentando ainda. Por isso que nós ainda estamos usando as máscaras, fazendo a vacinação, tudo. Porque não existe nada 100% eficaz nesse momento.
A única coisa 100% eficaz para mim é crer em Deus. E eu sei para onde eu vou se o Senhor me levar. Mas quantas pessoas não morreram sem esperança alguma? Porque às vezes a esperança nessa terra é ter riquezas. E quando se fala em riqueza, se fala sobre questões financeiras. Mas irmãos, eu digo para vocês, eu sou milionário. Sabe, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 23 anos, abri minha primeira empresa e minha meta era ganhar 50 mil por mês. Eu dizia, eu quero dizimar na igreja. Até se Deus quiser que eu dizime 100 mil, eu dizimo, não tem problema. Mas a questão não é isso. A questão é onde estava o meu coração. E muitas vezes eu tentei driblar o Senhor, criar circunstâncias, mas no meio desse processo eu fui tropeçando tanto e tentando fugir da vontade de Deus para a minha vida. E achando que riqueza eram questões financeiras. Mas quando Deus começa a aprofundar a verdade da palavra dele em nosso coração, ele vai trazendo luz aonde é treva e a gente não sabe que é treva. Nessa primeira empresa apareceu algumas oportunidades financeiras. Um investimento de 100 mil reais. E naquela época, em 2000 e 2008, 100 mil era a mesma coisa que 1 milhão, meu filho. E eu perdi todinho. Todo. Só sobrou umas cadeiras e uns computadores. Para eu não dizer ainda que Deus não tinha deixado nada para eu recomeçar. Mas sabe, irmãos, para Deus não importa se ele tira de você 1 milhão, 100 mil, 10 mil. Para Ele isso não importa. Para Ele importa é o que Ele não permitiu que eu me tornasse. Alguém que estava distante do Senhor, distante da minha família. Só fixado em questões financeiras. Eu adorava viver com o celular para poder resolver coisas importantes, porque na nossa mente a gente pensa que importante é isso, é estar muito atarefado. Mas hoje, às vezes eu me sinto tão pleno na tarefa de lavar minhas filhas, preparar elas preparar a Analice para ir para a escola, dando trabalho, puxando o cabelo, aprender a fazer coque. Já aprendeu, Felipe? Ô, meu filho, tão facinho. Eu só faço coque também, faço outra coisa não. Só coque não, rabo de cavalo, só o trivial. Me sinto pleno fazendo essas coisas, sabe por quê? Porque Deus me quebrou por dentro, irmãos. Deus tirou a falsa ambição e colocou uma ambição verdadeira dentro do meu coração. Não é que Deus ele não quer que você prospere também financeiramente, Ele tem isso para você, mas preste atenção, o dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. E o dinheiro era um Deus na minha vida e eu não enxergava. Mesmo que eu tivesse boas intenções, investir no campo missionário, fazer isso, fazer aquilo. Mas a vontade que Deus tinha para mim não era essa, Fábio. E o tanto que eu aprendi, que eu conheci, e o tanto que eu tenho desfrutado nesse tempo todo. Porque Deus um dia decidiu tirar da minha vida algo que não me faria prosperar verdadeiramente. E quando Deus tirou, irmãos, doeu sim, porque eu já estava liso, leso, louco. As cartas que chegavam eram de 15 mil, 25, 50. E eu olhava para aquelas cartas, me dava um negócio assim, misericórdia, eu vou pagar, eu não tenho nem o que comer agora, eu vou pagar como isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você resolve crer que Deus existe, quando você se arrepende e quando você vai para o centro da vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa. O Deus que eu falei para vocês, que é especialista, Ele pagou toda esta conta. E eu não fiquei devendo nada disso. Nem a dor daquele tempo eu consigo lembrar. Nem a dor da falta, nem o desespero disso ou daquilo. Então tudo na nossa vida é um tempo de preparação para Deus nos levar naquilo que Ele deseja.
Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana do Bill Johnson e ele falando que quando eles tinham um processo novo para entrar e ele precisava de um sinal de Deus, Deus deu um sinal através de uma criança que ofertou para ele $1. E ele diz assim: irmãos, lógico que eu queria um sinal de $100.000, mas aquele $1 para mim foi o sinal do que Deus tinha dizendo: eu estou com você. E sabe qual foi o grande sinal que eu entendi quando Deus me colocou para pastorear uma igreja na cidade do zero? Já tinha trabalhado em outras igrejas, nunca tinha feito nada do zero. Foi quando minha esposa disse: eu estou com você. E minha filha mais velha, ela ia para a porta da nossa casa, daquela varanda, para recepcionar todas as pessoas que chegavam. E até hoje a minha família continua comigo. E graças a Deus eu vivo algo bíblico, que a palavra diz que o presbítero, ele tem que ser alguém que governe bem a sua casa, respeitado pelos seus filhos, pela sua esposa. Eu tenho minha família sendo meu ministério, vivendo comigo, partilhando comigo. Eu esperei 12 anos para minha esposa se posicionar no chamado que Deus tinha para a vida dela, mas até isso foi no tempo certo. Chegou Letícia, novinha, coisa mais linda, mais gostosa do mundo ali. Não dá trabalho nenhum, gente, só chora quando quer comer, glória a Deus. E ainda come pouco, aleluia. Ela é gordinha assim, mas come pouco, amém. Para compensar, né, Ana Alice, que não come pouco, não. Se deixar, Jesus. Mas sabe, quando nós nos deparamos com essa palavra, de que tinha alguém que não ligava para ninguém, e quando você sabe que existe alguém que se importa com você, que ama você, que te espera todos os dias para ouvir a tua oração. Você já parou para pensar nisso? Deus espera você para ouvir a tua conversa com Ele. Vê que coisa tremenda, gente. Deus aguarda, ansioso por esse tempo. E às vezes nós não ligamos para isso, nós preferimos fazer qualquer outra coisa. Preferimos nos envolver com qualquer outro entretenimento e deixamos o resto para estar com Deus. Sabe, queridos, nesse tempo dessa pandemia, onde nós tivemos que ficar confinados dentro de casa, tantas coisas aconteceram em nossas vidas. Casamentos se desfizeram. Pessoas começaram a se conhecer agora, né? Porque tinha muitos casais que nem se conheciam, porque não convivia 24 horas. Mas sabe, Deus prepara tantas coisas, como eu e minha esposa, a gente se ama e gosta de ficar junto. Para a gente não teve problema ficar junto muito tempo. Veio Letícia, então foi um sinal de que para nós não foi ruim. Mas para outras pessoas foi muito ruim. A gente só ouvia nos noticiários os famosos se separando. Separa fulano, cicrano. Porque fizeram um evento, não promoveram uma aliança. E quando nós promovemos uma aliança, nós temos que seguir essa aliança. E em Cristo nós temos uma aliança. Em Cristo eu e você temos uma aliança. E nós precisamos viver cotidianamente essa aliança com Deus. Olhe, será que quando Jesus retornar, Ele vai encontrar fé na terra? Será que quando Ele retornar, encontrará fé em mim, fé em você? Será que o Senhor vai encontrar fé em nós? As situações estão à sua frente. Qual é o seu posicionamento? Qual é o nosso posicionamento? Eu quero te dar um conselho nessa noite. Simples, objetivo e tão profundo. Creia que Deus existe. Mas não estou falando de clichê, não. Estou falando de verdade. Você vai olhar para a sua despensa. Está acabando as coisas. Você vai olhar para vocês. Talvez você esteja desempregado. E você vai dizer assim: Senhor, eu creio que você existe. E a tua palavra diz que se eu quiser e te ouvir, eu vou comer o melhor desta terra.
Então hoje eu me posiciono para viver o melhor que o Senhor tem para mim. Meu amigo Wesley, que está fotografando, alguns anos atrás a gente dividiu já muitas conversas, já tive o privilégio de pastorear ele, a sua esposa, e algumas viagens a gente fez juntos, ele já me ajudou muito, e eu acho que ele nunca pensou em viver o que ele está vivendo hoje. Naquela época, sabe quando algumas coisas se fecham? Ele é um ótimo fotógrafo, um ótimo filmmaker, e eu ficava olhando para ele e dizendo, meu Deus, esse menino não descola. E tinha gente perto da gente que era mais inferior e via o cara deslanchando, e eu olhava para ele e dizia, meu Deus, ou ele está em pecado, tem algum negócio na vida desse menino aí, ou ele pisou em alguma coisa errada. E não saía. Sabe o que foi que Deus fez com ele? Tirou ele de um lugar de instabilidade. Foi logo quando eu comecei a pastorear ele, alguns tempos o cara fica desempregado. Eu disse, misericórdia, Jesus. O cara ficou logo desempregado. Mas era um processo que Deus começou naquele tempo para ele viver hoje. Hoje ele e a esposa são missionários, em tempo integral. Ele trabalha numa missão chamada Luz em Ação, onde eles fazem filmes, gravam esses filmes e eles são vendidos e projetados para países onde o evangelho não tem facilidade de entrar. Ele é um dos produtores do Tetelestai e outros projetos que o Luz em Ação tem. E hoje Deus expandiu tantas coisas que tem missionários, intercessores, missionários que trabalham gravando, ajudando, auxiliando, está em missão. Mas alguns anos atrás ele poderia dizer assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que não está fluindo? E talvez você esteja perguntando isso hoje ainda em você. Por que não está fluindo? Talvez o posicionamento que não está correto. Sabe, tem coisas que a gente insiste. Tem coisa que a gente fica insistindo e não sai do canto. Já aconteceu com vocês? Alguém já aconteceu isso? Você insistir num negócio e as portas não se abrem. Você já chegou para parar para pensar, sabe, dar um freio e dizer assim, eu acho que eu estou precisando de direção. Eu vou para o Senhor. Eu vou querer entender qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer nisso tudo. E muitas vezes nós não temos ousadia. Nós não temos muitas vezes coragem de chegar e dizer assim, Deus, o que é que você quer para mim? Tem pessoas que têm medo de ouvir a resposta de Deus, porque elas querem insistir na vontade delas. Elas querem insistir naquilo que elas sonharam, mas eita, deixa eu te explicar uma coisa, não é sobre os nossos sonhos, é sobre o sonho de Deus sobre nós. E não existe privilégio maior do que esse, você pensar e imaginar que Deus sonhou algo para você, que Deus projetou algo para você. Obrigado, meu filho. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas dizem assim, isso é Deus fazendo, cara, e Deus vai estar preocupado com isso? Não, Deus é tão bom, tão grande, tão tremendo, que Ele individualmente me vê. Aleluia. Individualmente o Senhor vê você. O salmista diz que Ele sabe até quantos cabelos tem na minha cabeça. Avalia as necessidades que eu tenho. O Senhor nos conhece por inteiro. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus conhece você por inteiro. Deus sabe quem somos. Isso não está escondido aos olhos de Deus. Mas um ponto que eu quero frisar para nós nessa noite é que muitas vezes o nosso foco está nos planos e sonhos que nós temos. E quando eu parei de insistir nos sonhos que eu tinha, Deus começou a fazer coisas tão incríveis na minha vida, irmãos. Tão incríveis. Quando nós fomos ter Letícia, a gente passou por um processo onde muitas vezes nós queremos ter para dar. Mas entenda uma coisa nessa noite.
antes de você ser uma pessoa que dá, você tem que aprender a receber. Porque quando você aprende a receber, você não tem orgulho em precisar do outro, você vai ter a noção do que é ver alguém necessitado. Então você tem que saber receber. Não precisa ter orgulho para receber. Então, às vezes, nós temos muito orgulho em receber. E nesses anos, até eu entrar no ministério de forma integral, Deus foi tirando algumas coisas e tirando o orgulho de depender de algumas pessoas. E uma coisa que Deus me revelou nesse processo que às vezes nós não enxergamos, nós só pensamos que nós somos alguém que está importunando o outro, foi Deus me mostrar o quanto Ele abençoava aqueles que me abençoavam. Então daí eu tomei um posicionamento diferente. Porque nós estamos dentro do ciclo da generosidade. Então Deus abençoou muito e tem abençoado aqueles que nos abençoam. Então, Deus ele é galardoador dos que o buscam. Então, Ele está dentro desse processo. Então, quando eu perdi o orgulho de receber as coisas, eu me tornei apto também para ser a pessoa que dá àqueles que necessitam. Porque nós conseguimos enxergar quando o outro precisa. Porque às vezes nós pensamos que o outro só precisa quando vemos uma roupa rasgada, ou quando ele repete demais a mesma roupa. Não, às vezes você olha para fulano. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que foi dar uma palavra. Boa noite, querido. Foi dar uma palavra a outro. Aí foi até a nossa irmã Jéssica. E o cara é rico. E a palavra que Deus deu para ela dizer àquele irmão era: Deus tem providência para a sua vida. E ela só liberou a palavra. E o cara ficou chorando, ele e a esposa. Porque, irmãos, às vezes tem uma pessoa que precisa do milagre de R$50, como aconteceu esses dias. Uma pessoa que estava necessitada, e eu dei R$50, parecia que eu tinha dado R$500 a ela. Mas tem aquele irmão que vai precisar de 100, de 1.000, e tem aquele que precisa de 1 milhão. Dentro disso, Deus vai levantando as pessoas. Então, quando eu entendi o que é receber, para entender os outros também que precisam, as coisas começaram a mudar. E nessa fase agora de Letícia, quando ela estava para nascer, e estava encerrando esse ciclo da primeira cepa da pandemia, as coisas afrouxando, e que a gente dizia assim: pronto, agora o negócio vai ficar melhor, vamos poder voltar os cultos e tal, e as coisas vão acontecer, a economia vai girar, as coisas vão funcionar. Sabe o que aconteceu? Os meus contratos que eu tenho ainda, que eu não sou 100% integral, porque eu também em 2019 recebi uma palavra de Deus que eu só trabalharia naquilo que Deus mandasse para mim, Tiago. Imagine, não, você só vai fazer o que eu mandar para você. E eu não posso procurar nenhum cliente, eles têm que chegar até mim. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando acaba um, chega outro. Na medida do que eu preciso. São milagres que a gente vai vivendo. Então, quando eu disse assim, agora as coisas vão melhorar. Aí um me chama, não vai dar para continuar. O outro começa os contratos a cancelar. Vem outra onda da pandemia, as coisas começam a se apertar. Eu disse, misericórdia, e agora? É onde vem aquilo, crer que Deus existe. Você não tem mais saída. Você não tem mais garantias para você se apoiar. A única garantia que você tem é de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Ele ama você. E foi nessa garantia que eu me apoiei. E é nessa garantia que a gente tem sido sustentado por Deus. Sabe, quando eu era jovem, ainda sou, né? Eu falo assim, mais novo, achava o máximo ver aqueles irmãos dizendo assim, não, fulano, Deus tocou no coração dele e chegou com uma feira lá em casa. E eu dizia, meu Deus, que coisa massa. E às vezes a gente pensava assim, uma bênção dessa para mim era bom também, né? Às vezes a gente pensando na nossa falta de administração do que temos
e querendo a rebarba do milagre do outro. Mas hoje eu sei o que é viver esse milagre. Eu sei o que é o desespero de você abrir e dizer Jesus. Você fala Jesus na geladeira e um eco lá dentro grita amém. Eu me lembro quando Deus disse assim, você vai ficar 100% integral contando moeda para comprar um pacote de fuba, de cuscuz. Misericórdia. Dizer, Jesus, que é isso? Mas sabe, irmãos, alguns se desesperam, sobe no monte, faz aquele estardalhaço todo, uma campanha de oração. E vocês vão aprender uma coisa do pastor de vocês, é o seguinte. Calmo, sereno e tranquilo. Aqui dentro tem uma coisa, gente, que diz assim, confia em mim. Sabe, eu inclino a minha mente, eu inclino o meu coração. E ele me lembra de uma palavra que eu recebi há uns anos atrás. Eu estarei com você para onde você for. Às vezes podem faltar coisas, mas não falta o Deus de todas as coisas. Porque eu estou liberando essa palavra e eu fugi até um pouco do que eu preparei. Porque hoje Deus está querendo imprimir algo no nosso coração. Posicionamento correto. Se nós estivermos posicionados aonde Deus diz para estarmos, as coisas fluirão melhor nas nossas vidas. Às vezes nós queremos alcançar, nós queremos tocar, mas você não consegue tocar quando sua posição está errada. Agora, quando você está na posição correta, até os anjos de Deus vêm aqui para trazer para você. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus vai se movendo. Deus vai operando os seus milagres em nossas vidas. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas antes de tudo isso, Deus sabe a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Então, quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, ela flui, ela acontece. Deus faz, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos ancorar o nosso coração nessa verdade. Talvez você chegou aqui nessa noite com dúvidas, faltando coisas aí dentro de você, para você se posicionar. Faltando dentro de você entender o que Deus tem. O que é que Deus quer para mim? Às vezes você até sabe o que Deus quer para você. Mas às vezes você não teve coragem de se posicionar. A ansiedade de que aconteça o que Deus quer para você, isso também pode nos atrapalhar, porque a ansiedade é excesso de futuro ou excesso de passado. Então, quando eu tinha 12 anos, Deus falou comigo que eu seria pastor, mas Ele não disse o dia, a hora, nem a data. Ele só disse que tinha um chamado para a minha vida. E a minha vida inteira eu fiz planos. Na minha vida inteira eu tive sonhos, mas no dia que eu decidi viver os planos e sonhos que Deus tinha para mim, entender o privilégio de tudo isso, aí as coisas ficaram diferentes em minha vida. Por quê? Porque viver a vontade de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Então, quando nós ficamos na posição correta, Deus ordena a sua bênção sobre nós. Nessa fase com Letícia, o que a gente está vivendo de ganhar coisas. Porque em muitos momentos, quando nós aprendemos a dar, o Senhor lá na frente nos leva a receber. Sabe, coisas às vezes pequenas, mas Deus manda no mínimo detalhe. E quando a pessoa fala com você assim, diz: o que está precisando? Eu digo logo, não sei, fale com a mãe. Porque eu estou aqui só para executar. Pergunte à mãe dela, que a mãe é que sabe. Porque senão se a gente pede, não é o que a mãe quer. Vocês sabem, né? A mãe sabe o que eu estou dizendo, né? Não é não, Felipe? Mas sabe o que é legal de tudo isso? É que alguns podem olhar isso e dizer assim, misericórdia, eu não quero essa vida. Quando eu estava sentado em muitas dessas cadeiras e era adolescente, eu dizia, Deus me defenda.
Ave nosso Senhor Jesus Cristo. Viver nesse negócio, pastor, passa fome, não sei o que. Eu disse, está repreendida essa palavra de Satanás. Não é só o pastor que não vai passar fome, não. Os irmãos também não vão passar fome. Porque se o meu Deus tem recursos para mim, Ele também tem para você. Então é só questão de posicionamento e nós alcançaremos o que Deus tem para nós. E Deus vai nos preparando para o processo e o momento certo, para também saber administrar o que Ele coloca em nossas mãos. Pense numa pessoa que não sabia administrar as finanças. Wesley me conhece e sabe. Eu era um cara, meu Deus, misericórdia. Totalmente desorganizado. Até que um dia chegou nos céus a oração da minha esposa. E veio um anjo do Senhor. Eu estou falando parábolas, gente. Mas veio uma consciência de necessidade de se tornar alguém diferente. Que até outras pessoas ficam espantadas de saber que isso está acontecendo. Não sei porque minha cunhada e minha sogra estão rindo. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele tem recursos, Ele tem... E quando eu falo recurso, eu não estou falando só financeiro não, querido. Às vezes o que nós precisamos é humildade, o Senhor tem para dar. Nós precisamos mansidão, a palavra diz que Ele tem para dar, porque são frutos do seu Espírito. Nós precisamos domínio próprio, Deus tem para dar, porque vem dEle. Ou seja, tudo que eu e você precisa, o Pai das luzes tem, então vamos até Ele. Nesta noite eu quero chamar você para se posicionar. Se você entende que você precisa se posicionar em Deus hoje, se você entende que falta algo dentro de você, para Deus cumprir coisas em sua vida, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar junto. Se você entende isso, Deus tem coisas a fazer em mim, mas eu preciso me posicionar hoje. Fique de pé para a gente orar. Aleluias. Não olhe para baixo, olhe para cima, olhe para o alto, que de lá vem o seu socorro. Olhe para o Senhor nesse momento. E abra o seu coração diante dEle nesse momento. Fale para o Senhor o que você precisa se posicionar hoje. Talvez tenha áreas de sua vida que você está precisando de um posicionamento urgente. Você está precisando hoje, agora, se posicionar no Senhor. Então, ore nesse momento.